Você já ouviu falar sobre o arianismo? Que ensino, que doutrina é essa? Por que será que desejam, com tanta veemência, negar a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você deve se lembrar que nós aprendemos na lição 1 que uma das principais características de uma seita, um segmento religioso que prega heresias, defende com veemência que os seus membros não podem possuir outras Bíblias, outras traduções, Bíblias de estudo, livros teológicos. Essas e outras questões nós vamos aprender nessa lição de número 5. Por que será que eles têm uma tradução própria, defendendo que todas as outras traduções estão equivocadas e apenas a minha é a correta? Esses pontos são pautas da nossa lição de número 5, da EBD, que tem por título aí a lição 5, Jesus é Deus. Eu desejo cumprimentar todos vocês com a santa paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui de volta. É uma alegria ter você para mais uma videoaula. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Semanalmente, as videoaulas da EBD dos jovens e também dos adultos, além, é claro, das videoaulas dos cursos teológicos. Então, já vai se inscrevendo aí, curtindo esse vídeo, para que o YouTube sempre recomende para você quando nós lançarmos os vídeos novos. Pessoal, por favor, se inscreva no canal e vamos chegar aí a 1000 inscritos antes do Natal, hein? Me ajude nessa proposta e nesse propósito. Pois bem, nós estamos aí na lição de número 5 para falar sobre a divindade de Jesus. Olha só, nós vamos falar, vem comigo para a lousa, da divindade de Jesus. Professor Micael, o que é isso? A Bíblia nos mostra, e a proposta dessa lição 5 é: Jesus é Deus. Nós estudamos na lição 4, se você não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição para você assistir a hora que esta lição 5 terminar, mas nós aprendemos na lição 4 sobre a Trindade. Não é um triteísmo, não são 3 deuses. É o único Deus que se manifesta e existe nas 3 pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, nós somos trinitários ou trinitarianos, crentes na Trindade. O único Deus que existe nas 3 pessoas distintas. São distintas como pessoas, porém com a mesma essência, com a mesma substância, a mesma divindade. Agora, hoje nós vamos defender a doutrina bíblica de Jesus como Deus. E pessoal, um ponto aqui que é assim marcante no texto bíblico, e nós precisamos tê-lo em vista, é o texto sagrado do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, dos versículos 1 até o 14 e principalmente o versículo 1. O que o evangelista João, que é aquele que vai escrever com o propósito de revelar o Jesus divino, a divindade de Cristo, ele diz que no princípio era o Verbo, o Logos divino, e o Verbo estava com Deus, se remetendo ao Pai, e o Verbo era Deus. Ou seja, João vai discorrer no capítulo 1 sobre Cristo, ao longo aí dos versículos, fica muito claro que ele está falando de Jesus, e ele aponta que Jesus, o Deus Filho, revelado em João 3,16, o Filho unigênito, único da mesma essência do Pai,
Ele sempre esteve presente com o Pai na eternidade. Logo, João vai confrontar a heresia de que Jesus, o Cristo, não seja eterno. Professor Micael, como assim? A heresia do arianismo, que nós vamos confrontar nessa aula, a heresia do arianismo prega que Jesus foi o Cristo, porém ele não era eterno. Bom, Micael, o que a gente faz então com João capítulo 1? Os arianistas do passado e de hoje também, com outro nome, eles vão tentar a todo custo desestimular o povo de Deus de acreditar no Evangelho segundo João. E qual que é a desculpa da atualidade? Foi mal traduzido. Gente, pega a dica do professor, escreve aqui embaixo. Eu devo desconfiar quando alguém aparecer com essa história. No original não é assim. No original não está assim. Eu pergunto para você, os originais existem? Nós temos aula de introdução bíblica aqui no canal. Digita aí, Michael Henrique, introdução bíblica, você vai aprender sobre isso. O cânon das escrituras foi fechado. A igreja estabeleceu a Bíblia Sagrada. E o que nós temos hoje são cópias, manuscritos, detalhe, manuscritos extremamente fiéis, principalmente do Novo Testamento grego. Esquece essa bobagem de que nós não podemos confiar nas Bíblias de língua portuguesa. Esquece essa bobagem. Os eruditos, os linguistas, principalmente do Novo Testamento, da língua grega, mais respeitáveis, dizem que as traduções brasileiras são maravilhosas. O que existe é uma ou outra palavra, nem versículos inteiros, mas uma outra palavra que tem um debate que você vai analisar e não vai alterar a doutrina bíblica por causa de uma palavra. Então esquece essa bobagem. Porque esse pessoal da seita, do segmento que prega a heresia do arianismo, não. Jesus não era eterno como Deus Pai. O que eles vão fazer com o Evangelho de João? Eles vão inventar que está mal traduzido. Eles vão criar novas traduções. Por quê? Porque o que a gente faz com João capítulo 1? Que deixa explícito que Jesus é divino. Que a divindade de Jesus fica extremamente clara nas Escrituras. Então nós vemos ao longo de vários versículos bíblicos, João 1 fala que Jesus é Deus, depois Tomé, em João 20, 28, chama Jesus de Senhor meu e Deus meu. Se Jesus não é o Cristo, como que Tomé vai chamá-lo de Senhor meu e Deus meu? Depois, Filipenses 2,6, o apóstolo Paulo vai mostrar que Cristo é chamado de Deus. Depois, Colossenses 2,2, o apóstolo Paulo fala que todo o mistério de Deus está em Cristo. Olha isso, gente. O que a gente faz com os textos bíblicos se formos negar que Jesus é Deus? E detalhe, hein? Faça suas anotações aí, ó. Pega a dica que o professor sempre traz nas aulas. Faça suas anotações. Depois, Tito 2,13. Temos dezenas de versículos. Nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, olha isso. Chamando o Salvador, Senhor Jesus Cristo, de grande Deus. Nós temos 2 Pedro 1:1. 2 Pedro 1:1, que diz o quê? Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo,
Nós temos 1 João 5:20, um dos textos mais importantes, dizendo que nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A Bíblia diz que Cristo é verdadeiro Deus e vida eterna. Como que nós vamos negar a ideia, a doutrina bíblica da divindade de Cristo diante desses textos da palavra de Deus e muitos outros? Quer ver outro exemplo? Profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Se Jesus não é eterno, o que fazer com Isaías 9:6, que chama Jesus de Pai da eternidade? Veja só, pessoal, negar a divindade de Jesus é negar o Novo Testamento e também a profecia messiânica de Isaías, que diz que o Messias é Pai da eternidade. Se ele criou a eternidade, é porque ele é eterno. E para ser divino, vale lembrar, para ser Deus, não foi criado. Não foi criado, não é criatura. Para ser Deus, não pode ser criatura. Tem que ser criador. Aí vão vir o pessoal, e a lição vai falar disso, vai vir o pessoal do arianismo e vai dizer o quê? Mas Cristo é o primogênito dentre os mortos. Colossenses 1:5. Cristo é o primogênito de toda a criação. Claro, porque ali o que está sendo colocado é o primeiro no sentido bíblico de prioridade, de posição. Mostrando que entre os anjos, o céu, a terra, o plano da salvação, até o plano da salvação, quem é o primeiro diante de Deus é Cristo. Ele é o centro de tudo. Ele é o foco de tudo. Você sabe qual que é o grande problema dessa heresia do arianismo atual? Sabe qual que é o grande problema? É ignorar o contexto do texto bíblico. Você não pode, eu não posso ignorarmos o contexto em que um versículo da palavra de Deus aparece. Lembra daquela regrinha da hermenêutica? Todo texto sem contexto vai virar pretexto para a heresia. Eu preciso respeitar o contexto que esse versículo está inserido. Agora, olha outro argumento a favor da divindade de Jesus, está relacionado aos seus atributos. Sejam eles comunicáveis e incomunicáveis. Bom, Micael, o que é isso? Atributos são qualidades. Atributos são capacidades. Jesus tem, o Cristo tem e sempre teve atributos comunicáveis que o Pai, o Filho e o Espírito Santo comunicaram com os homens, por exemplo, misericórdia, amor, justiça, retidão. É claro que alguns tiveram aí, no ser humano pecador, sofreram por conta do pecado, mas são atributos que Deus tem e compartilhou conosco. Capacidades de amar, de sentir misericórdia, de sermos honestos e assim por diante. Agora, também existem atributos incomunicáveis. Porque a Bíblia diz, olha só, Mateus 28:18, que Jesus tem todo o poder, é onipotente. Como é que Jesus pode ser onipotente? Foi-me dado todo o poder. Como é que ele pode ser onipotente se ele não for Deus? Se ele é uma criatura comum? Se ele é só um mensageiro, igual uma religião
monoteísta que tem 2 bilhões de seguidores propaga. Não, Jesus foi só um grande mensageiro. Ele não pode ter sido o Messias. Ele não pode ter sido 100% homem, 100% Deus. Isso é impossível. Como é que a gente explica, então, foi-lhe dado todo o poder? Outro atributo, ele aparece como eterno. Já citamos aqui, ó, Isaías. Outro atributo, Mateus 18, 20. Mateus 28, 20. Jesus é onipresente. Se ele fosse uma criatura limitada como nós, como que Cristo seria onipresente? Logo, Jesus é Deus. Por isso que ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Jesus está presente aqui nessa aula. Você crê nisso? Digita um amém aí. Eu creio que Jesus está presente. Eu creio que Jesus é Deus. E aproveita que você vai escrever aí nos comentários para se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Jesus disse, pelo menos 8 vezes em João, Jesus disse, isso aqui ó, anota na sua lição, não tem na nossa lição, mas leva isso. Você professor, você aluno, leva isso para sua turma. Jesus disse em João pelo menos 8 vezes, eu sou. Existem as 7 vezes, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o caminho, verdade e vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor. 7, os 7 eu sou os que Jesus disse. E quando chegaram para prendê-lo, ele disse também. É a expressão grega ego eimi, traduzida do eu sou o que sou de Êxodo 3. Quando Deus falou para Moisés, você vai dizer que eu sou o grande eu sou. Jesus se coloca como o grande eu sou da sarça ardente, gente. Por que ele faz isso? Porque ele é Deus. Mas, Micael, Jesus é o Pai? Não. Jesus é o Espírito Santo? Não. Mas Jesus aparece nas Escrituras como o Deus Filho, o Filho unigênito do Pai, o Deus encarnado. Dentro da Trindade, quem veio habitar entre nós e efetuar o plano da salvação, morrer por nós na cruz do Calvário para nos dar salvação, foi o Deus Filho Jesus. E aí, queridos, o que nós vemos? Essa heresia, ela existe hoje com outros nomes. Você não vai ver ninguém falar que é arianista. O arianismo, ele surgiu lá no Egito, em Alexandria, por volta ali dos anos 315, 318 da era cristã. O Ário não era um bispo da igreja, mas o que ele passou a defender? Jesus é um Deus de segunda categoria. Ele diz o quê? Jesus, o verbo, ele não é eterno, ele foi criado um dia por Deus Pai. Onde que existe isso nas Escrituras, queridos? Não existe. Não há. Não há. Eles propagam que Maria gerou um semideus parecido com aquilo que a cultura grega falava. Lembra da história do Perseu, que é contada nos filmes? É um camarada que não é nem 100% homem, nem 100% Deus, é um semideus. Jesus não era semideus. A Bíblia ensina a doutrina, a ideia da união hipostática do Cristo que era 100% homem e 100% divino. Aí nós temos, algumas implicações, concluindo essa aula, algumas implicações do arianismo na atualidade. Por quê? Porque eles fazem traduções tendenciosas. Eles dizem que todas as traduções da Bíblia, inúmeras que existem em português, mais de 30, nenhuma presta. Somente aquela tradução presta. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Porque se eu afirmo que apenas uma única tradução está correta,
Será que eu não estou sendo um pouco tendencioso? E aí vão mudando os textos sagrados. E Jesus advertiu muito claro lá no final do Apocalipse. Ai daqueles que acrescentarem ou tirarem. Ai daqueles. Outro ponto. Jesus disse em Mateus 11:27. Quem conhecer a mim, conhece o Pai. Quem conhece o Pai, conhece o Filho. Ou seja, se Jesus não fosse Deus, como que ele poderia fazer tal afirmação? Vamos concluir? Para não estender muito? E fica ligado, porque amanhã, se você está vendo esse vídeo no dia do lançamento, amanhã eu vou soltar a aula extra de Cristologia da Divindade de Jesus aí para você. Então, se você não se inscreveu, se inscreve. Ativa aí o sininho, as notificações, curte o vídeo, deixa o seu comentário para o YouTube recomendar o vídeo de amanhã para você. Vai estar imperdível. Nós temos também não apenas falsos movimentos evangélicos do arianismo hoje, mas a gente também tem algumas seitas orientais que ensinam o que no seu panteão de deuses? Não, Jesus não era Deus, não. Ele era só um grande guia espiritual da humanidade. Outros grupos vão seguir a crença dos ebionitas, que é outra heresia lá da igreja primitiva, que ensina o quê? Jesus é o Messias, mas não deve ser adorado, porque ele não é Deus. Gente, quantas vezes o Novo Testamento fala que alguém chegou diante de Jesus, se prostrou e adorou, e ele recebeu adoração? Se Jesus não fosse Deus, ele não seria adorado. Ele não receberia adoração, se ele não fosse divino. Alguns grupos colocam Jesus apenas como um mensageiro, como eu já disse para vocês. E para algumas religiões que acreditam no processo infindável de reencarnações, Jesus foi só um grande médium, só um grande guia espiritual. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Lembrando, pessoal, com todo carinho e respeito, você professor, você aluno, você que talvez é de outro segmento religioso e teve o lindo comportamento, a linda atitude de acompanhar a aula até o final, que a proposta desse trimestre, dessa lição, não é combater pessoas, não é acusar pessoas, e sim confrontar as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência nos dias de hoje. Fiquemos com a Bíblia, permaneçamos na palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Fica ligado para a aula extra que sai amanhã. Valeu!